Tá, resumindo, aí nasceu sua primeira filha. Não, aí quando você perguntou sobre essa questão, né, de violência, eu comecei a perceber, assim, que hoje em dia eu entendo, e eu conversando com uma delegada da polícia que cuida de questões de violência sexual, assim, de mulheres e crianças, ela chegou pra mim, assim, na época, e me assustou muito, assim, porque ela falou assim, Raquel, você foi abusada. E aí você fica meio assim, caramba, porque você não entende que você pode ser abusada sexualmente pelo seu marido. Sabe? É uma coisa que às vezes não entra. Isso a gente tá falando de 7 anos atrás, 8 anos atrás, né? Que eu tava grávida da Júlia. Praticamente 8 anos atrás, que não se falava tanto sobre violência sexual, sobre violência doméstica, tanto quanto se fala hoje, né? Essas discussões têm sido muito recentes. Mas uma dessas coisas que aconteciam foi que ele ficava no quarto, eu já não queria mais assunto com ele. Assim, eu já estava muito chateada com aquilo, então eu só queria ficar na minha, assistir meus videozinhos no YouTube. Eu terminava de guardar minhas coisas, de fazer a janta, guardava tudo na geladeira, subia, tomava meu banho e deitava. E ficava vendo o vídeo. Então, quando ele saía do quarto, isso aconteceu já no final da gravidez, eu estava bem no final da gravidez, assim, já talvez com 8 meses, mais ou menos, assim, de gravidez. Eu tava no quarto, deitada, e aí ele vindo pro quarto, né, e eu sentia, eu percebia, né, pelo barulho dos passos e tal, que ele tava vindo, e aí eu escondia o celular embaixo do travesseiro, deitava, virava e fingia que tava dormindo, porque eu já nem queria papo, assim, não queria assunto, não queria nada, só me deixa quieta, né. E aí ele vinha, assim, teve algumas ocasiões, assim, que ele saía do quarto e eu dormindo, né, fingindo que estava dormindo, e ele chegava, assim, se deitava atrás de mim e ele já vinha com muita intensidade, com muita vontade, assim, sabe? Ele já deitava atrás de mim, que eu deitava, assim, de lado, ele já vinha puxando minha roupa, já me pegando, assim, e eu grávida, né? Só que eu não entendi, assim, também. Hoje também muita coisa faz sentido, mas assim, como é que uma pessoa, assim, o quarto dela ficava a 3 passos, talvez, assim, né? Ficava na porta da frente, você dava 3 passos, estava no quarto onde eu estava dormindo. Como é que um homem está colocando uma criança para dormir, dá 3 passos, entra no quarto, sem uma conversa, sem um estímulo, já, né? sem um estímulo, sem nada, e já chega por trás de você, já querendo, já com aquela intensidade, e a mulher sabe, né, quando o homem encosta ali em você, você já consegue perceber que tem uma coisa ali que já tá pronto ali e eu achava estranho aquilo. Então eu começava a falar que não queria, empurrava ele, falava não, né, falava stop, para, e a minha barriga assim grande, né? Então assim, para nós mulheres já é difícil a gente se defender de um homem se a gente não tá grávida, você imagina com um barrigão naquela situação. Então ele forçava muito, né? Então aconteceu dele forçar diversas vezes porque é tão ruim, assim, que tem hora que você meio que assim, tipo assim, ai, sabe, só faz isso e me deixa em paz, sabe? Eu sei. E é muito difícil, assim, muito difícil. Então, ali que foi começando que eu comecei a perceber, né, a questão de abuso, questão da violência, que a princípio, né, pra mim foi uma violência sexual antes mesmo da minha filha nascer, quando eu tava grávida. E depois disso aí, minha filha... E ela já estava prestes a nascer, né? E aí, na sequência, ela nasceu. Nasceu a Júlia, assim. E aí, quando nasceu a Júlia? Como que foi, assim? Como que ele era com ela? Como que ele era com você? A Júlia, ele não tinha tanto interesse na Júlia naquele momento. Sempre muito sozinhas, assim. Eu e Júlia, sempre. Eu fazia absolutamente tudo com ela. E ele sempre naquela mesma coisa de chegar com a filha. A Júlia não tinha praticamente nada, assim, sabe? A minha mãe me mandava dinheiro no Brasil, às vezes, pra comprar as coisinhas pra ela, mas ele sempre chegava com muitas coisas pra primeira filha dele, sabe? Aquilo me entristecia, assim, né? Porque eu ficava muito, muito sozinha, assim, não tinha um amparo, não tinha um suporte com relação a ela. O que acontecia? Ele tinha toda essa ânsia, essa vontade, assim, na hora dos banhos, né, da primeira filha dele, que ele sempre chegava com tão entusiasmado, né, de fazer massagem, de fazer banho, de colocar óleos e espuma de banho em banheiro e tudo mais. E eu achava que quando a Júlia nascesse, ele também teria aquela empolgação e tal, mas não tinha. Às vezes a gente estava na sala, assim, e eu falava assim, vou subir para dar banho na Júlia. Ele falava, ok.
Tipo, vai lá sozinha, eu não participo. Exatamente. Aí eu subia, né, recém-parida, com a criança, com o bebezinho, tem que pequena, mãe sabe, né? Pegar aguinha quente, botar na banheira, pegar as coisas e tal, é tudo muito difícil. Mas eu sempre fazia... Sem ajuda. Só que quando a Júlia começou já a ter mais ou menos, assim, 1 aninho e tal, ela começou já a ficar maiorzinha, esse interesse dele já começou a ficar mais, assim, voltado pra Júlia, sabe? Então, ele começou a ter muito interesse, uma coisa, assim, que eu conto que eu comecei a perceber muito interesse na questão da troca de fralda, assim, sabe? Ele chegava em casa, e ele me cumprimentava, e ele falava com a Júlia, oi, Júlia, e tal, não sei o quê, ok, vamos lá trocar sua fralda. E eu, às vezes, na cozinha, sempre distraída, às vezes, cozinhando, né? Que era o horário do jantar e tal. E vamos lá trocar sua fralda. E eu comecei a perceber que demorava muito, sabe? Nesses momentos de troca de fralda lá em cima. E eu pegava qualquer coisa, qualquer brinquedinho que tinha, assim, pra ter como pretexto pra subir e ir lá e ver o que tava acontecendo, né? E aconteceu em ocasiões, assim, de eu olhar isso, né? De eu ver essa situação. E quando eu... Sempre a porta entreaberta, né? Encostada, assim. Mas ele sempre fechava a porta. E aquilo Começou a te incomodar. Começou a me incomodar muito. Como mãe, né? Óbvio. Isso, aí eu ligava pra minha mãe pra conversar. Eu falei, mãe, pô, não sei, mãe, é muito estranho as coisas e tal. E a minha mãe falou assim, você faz o seguinte, toda vez que você começa a fazer... Porque aí ele já começou a ter esse interesse pelo banho, sabe? Da Júlia, quando ela já tava com maiorzinha, assim. Minha mãe falou assim, você faz o seguinte, quando você sabe a hora que ele chega... Então, antes dele chegar, você já dá banho, você já troca a fralda, você já deixa ela prontinha, sabe? Então, quando eu sabia que ele estava chegando, eu já corria, assim. Eu nunca deixava minha filhinha ficar com fralda, até porque eu ficava muito tempo, né? Eu tava sempre com ela ali em casa. E aí, eu sabia que ele estava chegando, eu olhava a fraldinha dela limpa, seca. Aí, beleza, ele chegava em casa, hi, Raquel e tal, não sei o quê. Vamos, Júlia, trocar sua fralda. Eu falava, opa, né? Comecei a falar assim, não, Júlia, vem aqui, por favor. Aí chamava, vem aqui na mamãe. Eu olhava assim, eu falava assim, a fralda dela não tá molhada. Por que você quer trocar? E ele começava a ficar muito nervoso. Não, só tô querendo te ajudar, que não sei o quê, não sei o quê. Eu falei assim, então me ajuda de outra forma, porque a Júlia não precisa ser trocada. E quando você trocar, tem fralda aqui embaixo. Você pode trocar ela aqui também. E aí começou as discussões. O que você tá querendo dizer, por que você tá insinuando e tal, não sei o quê. Então, enfim, a história é bem longa, porque tem vários sinaizinhos, assim, né? Mas não uma situação onde você pode pegar a sua filha, né? Eu recebo esse tipo de pergunta, tipo assim, por que você não fugiu? Por que você não pegou a sua filha e foi embora? Por que você não denunciou? Porque, assim, você não tem como pegar a sua filha, ir na delegacia com sua filha e falar assim, olha, eu quero denunciar o pai da minha filha por abuso sexual porque ele tá querendo trocar a fralda dela. Uhum. Sabe? Então, não, assim... E se fosse no Brasil, por exemplo, você tem que ter prova. Outro dia eu falei assim, então tem que esperar estuprar mesmo pra poder falar, não, agora eu realmente preciso... Né? É uma dificuldade muito grande, assim, que a gente enfrenta, né? Então, assim, e naquele momento, eu vi as coisas estranhas acontecendo, esse interesse e tudo mais, mas, assim... como você falou, a gente falou assim, não é possível, né? Tem alguma coisa, de repente sou eu, minha cabeça, não é possível que exista isso, né? Porque eu vim de uma família muito amorosa, que eu tinha um pai muito participativo, muito amoroso, muito carinhoso, assim, então eu não tinha essa ideia, né? Porque tem pessoas que já foram abusadas, que já sofreram abuso, então elas já começam a entender aquilo, né? Então, assim, qualquer sinal eu já tô ligada. Né? Exatamente. Não era o meu caso, assim, porque isso nunca passou por perto de mim, assim. Eu escutava falar muito longe na televisão, por alguma Mas você vê, você não sofreu, mas esses sinais você já começou a ficar incomodada? Sim. Porque você viu que fugia a normalidade. Fugia a normalidade. Entendeu? Tipo, e por que ele ficou nervoso? Ué, ele tinha que dar graças a Deus, que bom, você trocou, que ótimo. Que maravilhoso. Exatamente. Só que ele ficava muito nervoso. Por que você tá querendo insinuar e tal, não sei o quê. Enfim, aí as coisas foram acontecendo nesse sentido, assim, né, depois da gravidez da Júlia, né? Cheguei!